Amém. Vamos se pôr de pé, por favor, irmãos. Vamos ler os Salmos. A glória de Deus é manifestada na criação e na conservação de todas as coisas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, Tu és magnificensíssimo, estás vestidos de glória e de majestade. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz as nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz os ventos seus mensageiros, os seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. A tua repreensão, fugiram à voz do teu trovão, se apressaram. Limite lhe trançaste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com elas a sua sede. Ele rega os montes desde as suas câmaras, e a terra farta-se do fruto das suas obras. E o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto com azeite, e o pão que fortalece o seu coração. Satisfaz-se as águas do Senhor, os céus ouviram o que Ele mandou. Onde as aves se aninham, quando a cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são refúgio para as cabras monteses, e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações. O sol conhece o seu ocaso. Os leãozinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhe, e se deita nos seus corpos. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios, e o leviatã que te formaste
Todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Esconder o teu rosto e ficam perturbados. Se tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias os teus filhos, e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação ao seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Todos. Descansaram da terra os pecadores. Vamos repetir esse verso. Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua santa palavra e também com ela abençoe as nossas vidas. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Eu gostaria de destacar esse verso 34. Na minha meditação, a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. É o que disse o salmista. Eu acredito que quando nós colocamos no Espírito de Deus a ler a sua palavra e a meditar naquilo que nós estamos lendo, crendo, ouvindo, em tudo, aquilo se torna para nós mais suave do que qualquer coisa. Mais suave do que a voz de uma mãe. Mais agradável do que qualquer outro tipo de voz. Estava pensando agora neste momento a respeito de Daniel Cury. Daniel Cury era um grande homem de Deus, um evangelista. Ele viveu ali nos Estados Unidos, quase antes do irmão Branham, 100 anos. E ele era um ganhador de alma. Era um homem muito bom. Era um grande evangelista, o qual todas as pessoas tinham seus olhos voltados para Daniel Cury. E esse homem ganhou milhares de almas para Deus. Quando chegou o seu tempo dele ir embora, seus dias de vida terminou na terra,
ou ele entrou em um transe. E então Daniel Cury foi levado diante de um grande portão de pérola, naquele lugar ali. E quando ele chegou ante aquele portão de pérola, então veio 2 porteiros para atender Daniel Cury diante daquele portão. E ele disse: eu sou Daniel Cury, o grande evangelista, o ganhador de almas lá na terra para o nosso Senhor. E os meus dias terminaram na terra, e agora eu quero entrar. Então aquele porteiro disse para Daniel Cury: olha, me espera um pouquinho aí, que eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se eu vejo o seu nome. E ele foi lá e procurou o nome Daniel Cury e não achou. Aí ele disse: ó, meu senhor, aqui não tem nenhum Daniel Cury não. Não, sim, eu sou um grande evangelista, um ganhador de alma para o Senhor. Tem sim. Olha, meu senhor, o senhor simplesmente me desculpa, mas eu não posso. Se o senhor quiser apelar o seu caso, o senhor tem um lugar para apelar, só no trono branco. Vai lá. Então Daniel Cury, naquele momento, ele se sentiu sendo elevado por uma grande luz. E foi levando Daniel Cury, e foi levando, e Daniel Cury foi subindo. Diz ele que quanto mais ele subia, aquela luz resplandecia como um relâmpago. Era uma luz tão radiante. E ele foi subindo, e quando ele chegou lá em cima, naquele centro daquela luz, ele parou ali. Diz ele que estava tremendo de medo. E daquela luz saiu uma voz: Daniel Cury, você é o grande evangelista, ganhador de alma? Ele disse sim. Daniel Cury, você sempre falou a verdade lá na terra? Ele disse que deu assim uma bambeada assim. E ele então disse: não. Não falou, né, Daniel? Não. Daniel Cury, você nunca ficou com o que era do alheio na terra? Ele deu uma parada assim, refletiu. Fiquei. Daniel Cury, você foi perfeito na terra? Ele parou, pensou para lá, para cá e disse: não fui perfeito. Naquele momento ele estava esperando uma rajada que vinha dar para destruir Daniel Cury, porque ele pensava que ele era alguma coisa aqui na terra. E quando ele chegou diante da luz, tudo deu negativo. Fico pensando, essa é a maneira que está vindo para cada pecador, para cada um.
essa luz. E é a luz que nós confessamos e cremos e confiamos nela. Por isso que cada um de nós devemos fazer da melhor maneira que sabemos para Deus. Porque isso vai vir no amanhã para cada pecador apostata, arrogante. Então, aquela luz saiu essa voz: então você não foi perfeito, Daniel, na terra. Não, Senhor, não fui perfeito. Ele disse que estava todo trêmulo. Naquele momento ali, ele estava dizendo: eu vou ser agora fuzilado. De repente, Daniel Cury ouviu atrás dele uma voz. Pai, Daniel Cury, na verdade, não foi perfeito na terra. Mas ele parou perante o público e a mim. Agora tomem os pecados, as culpas de Daniel Cury e joguem sobre mim. Eu o pagarei. Porque Daniel Cury parou perante mim e perante o público, e eu pararei por ele aqui perante o Pai. Dizer que foi a voz mais doce, mais suave do que a voz de uma mãe, que ele já pôde ouvir. Foi a voz de Jesus falando a seu respeito. Essa é a maneira que cada um devemos ser. Não tenha vergonha de servir Jesus, não. Não tenha vergonha de ser cristão, não. O que você é ensinado, aplique na sua vida. Põe em prática. Procura viver da melhor maneira que você sabe viver, como Ele te instrui a viver. E quando você chegar naquele momento, Ele parará por você, diante dos anjos e diante do Pai. Faça sua meditação a seu respeito, a Ele, com sinceridade, com confiança, com determinação de fé, como um verdadeiro cristão, como uma verdadeira cristã. Tenha a sua meditação suave. Só Ele faz isso na sua vida. E você será abençoado diante do Senhor. Não fique com essa vergonha, embaraçado, com arrogância, com orgulho, com depravação. Mas seja pequeno, seja humilde, seja simples. Aquela pessoa pequena, humilde e simples é aquela que sempre está sendo repreendida e está aos pés do Pai constantemente. Não guarda rancor, não guarda porfia, não tem inveja,
não tem ciúme, mas sempre está pronta para poder receber a correção. É humilde. Não tem vergonha de ser cristão. Eles põem o escudo da paz no centro, no âmago da alma, e levanta o seu pendão real de contínuo, a sua bandeira, enquanto vive aqui, declarando guerra contra os seus adversários. Seu testemunho é um bom testemunho, é o testemunho de cristão, seja onde for, aqui dentro da igreja, lá fora no seu trabalho, seja qual seja o seu trabalho, vendedor, seja lá o que for, ali está o anjo de Deus ao seu redor, presente. Por quê? Porque o testemunho é de Deus. Não é o testemunho de um homem embaraçado, de uma mulher embaraçada. Bem, irmãos, se sabe aonde você está estabelecido, firmado. O dia que você sair daqui e você chegar diante dele, você tem uma passagem pronta. Você está com um bilhete na mão. Não vai ter nenhum atrapalho, nenhum empecilho para você. Nosso bilhete não é um folheto natural. Nosso bilhete é o sinal. É o sinal. É o Espírito de Cristo vivendo na nossa vida. Esse é o nosso bilhete, é a nossa passagem em rumo à glória. Essa é a maneira que devemos ser. Amém? Você crê assim? Deus nos abençoe, Deus nos ajude, Deus nos guarda, e que sejamos essas pessoas sempre prontas, um pau para toda boa obra, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós vamos inclinar nossas cabeças sob o som somente Cristo. Nós vamos receber a mensagem desta manhã. Amém. Deus continue abençoando cada um de nós aqui e também a igreja que está em Brasileia e aqueles que estão conectados conosco. Amém. Deus continue abençoando. Nós vamos se pôr de pés outra vez, por favor, irmãos, e vamos ler as escrituras que fica em Apocalipse 3, a
partir do verso 15 até o 19. Apocalipse 3, verso 15 ao 19. Está escrito assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os olhos com colírio, para que vejas. Eu a repreendo e castigo a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Senhor Deus, abençoe a tua palavra. Dê-nos o mesmo Espírito que o Senhor deu ao profeta, que ele esteja nos possuindo nesta manhã, pelo qual podemos sermos alimentados pela palavra dentro da linha correta, um espírito justo e verdadeiro, e ter uma meditação suave na tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos, por favor? Agora nós estamos vendo aqui essas escrituras que nós lemos, e já somos bastante conscientes de tudo isto, e nós sabemos que nós vivemos em uma era muito tenebrosa, e que ela contém em si uma forma, umas características que, se você não tiver mesmo o sinal, na sua vida você é enredado por ela. Ela é uma era muito cativante para aqueles que na verdade são naturais. Ela é como se fosse um afeto familiar, natural, comum. Isso envolve todos, porque aquilo é um bom prato. São carne e sangue. É uma coisa natural. Se você não tiver o Espírito de Deus na sua vida, você mistura as coisas de Deus com as dos homens. Verdade? É verdade. Só o Espírito de Deus faz a separação. Porque todos os dois trata-se de amor. Amor. Só que um é amor, falando na palavra simples, amor. Amor ágape. O outro fala de amores vários. E quem não tiver o amor de Deus vivendo na sua vida, ele mistura os amores, o de Deus com os dos homens. Essa era de Laodiceia, ela é uma era
também que dá sequência da era de Filadélfia, a era do amor fraternal. Você vai observar que uma era, ela entra no final da outra era, e uma era faz a introdução para outra era. E nós vamos ver que essa última era, ela sobrepuxa a era de Filadélfia, que é o amor fraternal. Por mais que seja uma era que representa o final de todas as eras, mas ela é por isso que ela é uma era enganosa. A era de Laodiceia. Porque tudo está resumido dentro dela. É uma era rápida, uma era curta, mas resume tudo o que presta dentro desta era e tudo o que não presta dentro desta era. Contudo, nós sabemos que a noiva de Jesus Cristo está fora desta era. Por isso que a escritura que nós lemos, ela não é para a noiva, ela é para a igreja laodiceana. A noiva está fora desta era de Laodiceia. Os eleitos. Esta escritura que nós lemos não trata individualmente, ela trata coletivamente, relacionando-se com, não a noiva, mas com a igreja laodiceana. Por isso que o verdadeiro eleito, ele está livre de ser envolvido com este amor desta era laodiceana. Porque ele está envolvido no amor ágape, que é um amor separado. Separado. Não está incluído dentro desta era. Nesta mensagem mesmo, dando sequência aonde paramos, no parágrafo 74, você vai ver o profeta dizendo: visto que lemos isto juntos, estou certo de que você notou que o Espírito não disse uma só coisa boa acerca desta era. Uma coisa boa acerca desta era. Por isso que todo verdadeiro cristão está fora dessa era. Eles não podem ser condenados. Ele faz duas acusações e decreta sua sentença sobre eles, no plural. Não é ele, eles, relacionando a igreja laodiceana. Como lemos de Apocalipse 3, 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente.
É a pior coisa que um crente pode ser, irmãos. É esse tipo de crente. Nem frio e nem quente. Esse tipo de crente é horrível. Oxalá fora frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então você vai ver que isso não está relacionando com o eleito, o cristão, o predestinado para o corpo de Cristo. Vamos examinar isto atentamente. Diz que esse grupo da igreja de Laodiceia é morno. Ele não sente nada com a verdade, com a palavra. Ele não é impressionado com a palavra. Ele é impressionado com seus credos, com seus dogmas, com seu sistema carnal, mundano. Por isso deixa ele nessa mornidão. Esta mornidão requer uma punição de Deus. A punição é que serão vomitados de sua boca. Agora nós temos aprendido, irmãos, que a noiva não está na boca de Deus. É verdade? O eleito não está na boca de Deus. Ele está em suas mãos. Está no seu aprisco. Está no seu seio. Quem está na boca de Deus é esse crente morno, que dá náusea à sua vida. Essa era laodiceiana. Aqui é onde não queremos nos desviar, como muitas pessoas fazem. Elas muito insensatamente dizem que Deus pode vomitar você de sua boca, e isso prova que não há qualquer verdade na doutrina da perseveração dos santos. Eu quero corrigir seu pensamento agora mesmo. Esse versículo não é dado a um indivíduo, é dado à igreja. Você olha nas pessoas, você sabe quando elas confiam na palavra e quando elas não confiam. Você sabe o que está passando através do seu semblante. Vejam, esse versículo não é dado a um indivíduo, é dado à igreja. Ele está falando à igreja. Além disso, você recordará, se simplesmente mantiver a palavra em mente, que em nenhum lugar diz que estamos na boca de Deus. Aleluia! Amém? É verdade. Irmãos, quando você crê inteiramente na palavra, Deus te abençoará. Deus lhe concede o que você precisa. Mas quando você tem dúvida acerca da palavra, você nunca receberá.
Isso é verdade. Nunca. Vejam, os eleitos está na boca, não está na boca de Deus. Nós estamos gravados nas palmas de suas mãos. Somos carregados em seu seio. Aleluia. Lá atrás, nas eras, nós estávamos em seu aprisco. E em suas pastagens, porém, nunca na sua boca. Nunca na sua boca. Mateus 4:4. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ele disse: mas o que está na boca do Senhor? A palavra está em sua boca. Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, essa palavra saiu da onde? Da boca de Deus. A boca de Deus é o corpo de Deus, aonde Deus habita nesse corpo. Deus mora nesse corpo, Deus vive nesse corpo. Deus fala através da sua boca. Age através do seu corpo, atua através de você, vive, se comporta. Esse crente que se comporta com um comportamento duvidoso. A palavra deve estar em nossas bocas também. A palavra de Deus, não essas palavras de Satanás, palavras imundas e nojentas, pornográficas. Se há uma coisa que deve causar náusea ao seu inimigo, é a palavra de Deus na sua boca. Satanás não gosta da palavra de Deus. Quando você se fala só o que a palavra de Deus manda falar, ele diz: você é um fanático. Você é um fanático. É um radical. É um santo rolador. É o tipo de apelido que eles põem em você. Por quê? Porque a palavra está na sua boca, a palavra de Deus, não a deles. Quando você vê uma pessoa ser muito querida pelo mundo, e ter muito achego com as pessoas do mundo, e aquela lambança toda, isso mostra que a palavra de Deus não está na boca dela. O corpo dela não é o corpo de Deus. Se é, não chegou ainda o reconhecimento. E agora sabemos que a igreja é seu corpo. É o seu corpo. Está aqui, assumindo o seu lugar. Oh Deus, ajude-nos. Nunca sermos esse covarde, irmãos,
de correr daquilo que é real, que é verdadeiro, chamar o certo de certo, o errado de errado, condenar o pecado na raiz, não incentivar o pecado para as pessoas, mas condenar. A palavra deve estar na boca da igreja. A palavra. 1 Pedro 4,11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. 2 Pedro 1, verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Por isso que nós podemos ter aquela, vamos dizer, exortação de Hebreus. Olhai para as palavras que falaram os vossos pastores, a fé dos quais deveis imitar, e tentando para a vossa maneira de viver. Mas o meu pastor, ele é muito antiquado. Ele é muito antiquado, muito radical, muito duro. Não, eu não posso, eu não concordo. Eu faço o meu jeito, eu faço a minha maneira. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor que você deve opinar para ela. Se aquele pastor prega e não vive o que está pregando, a melhor coisa que se deve fazer é escolher um outro pastor. Correto? Escolhe o outro. Nós vamos ter aqui a votação dos pastores da igreja, vai escolher o seu pastor. Eu não quero ficar numa igreja que ela não tenha liberdade de sua própria escolha. Você escolhe. Hoje é janeiro, na ceia, agora vamos ter a votação. Não tivemos, vamos ter. Você vai votar e escolher o seu pastor. Eu não sei, às vezes Deus tem outro pastor para vocês, do jeitinho que vocês querem. Então, essa é a maneira que eu entendo. A sua vida tem que estar qualificada com aquilo que você prega, com aquilo que você ensina, com aquilo que você instrui, com aquilo que você esboça, com aquilo que você medita. Senão não é verdadeiro. O sangue tem que estar identificado com aquilo. A palavra tem que identificar. Os sinais têm que seguir. Senão não é. Esse pastor que só prega o seu sermão e não há vindicação. Não há
confirmação de Deus. Eu não quero ser um pastor assim. Eu quero vindicações. Que meu ministério é do Espírito Santo. É o ministério de Deus. Agora no encontro, nos dias do ir para o encontro, eu acordei impressionado com o sobrenatural. Eu pensei em dizer para minha esposa na estrada quando nós íamos para Brasileia, mas depois eu disse lá que eu tinha acordado impressionado com o sobrenatural e que eu cria que Deus poderia me trasladar com carro e tudo e colocar lá dentro de Goiânia, da forma que eu recebi aquela pressão do sobrenatural sobre a minha vida. Eu pensei que alguma coisa ia acontecer sobrenatural, que seria exatamente nisso, porque até ali eu não tinha ainda tido nenhum sinal verde de Deus para me ir para o encontro. E eu dizia: Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu sabe que eu preciso de ir ao encontro, Tu sabe que eu preciso, Senhor. E eu vinha com isto há 15 dias atrás, pensando: eu preciso de estar no encontro. E eu sabia que a minha situação não estava boa, a minha condição. E então, quando chegou de sexta-feira para sábado, eu fui acordado pela madrugada, impressionado com o sobrenatural. Eu disse: alguma coisa vai acontecer. E eu sempre vou para Brasileia, e até ali eu não tinha ainda tido resposta de Deus para o encontro. E eu seguia meu itinerário correto, meu dia a dia. Fui para Brasileia, dar ceia para a igreja de Brasileia. Bom, eu não vou dizer mais nada, vocês sabem o que aconteceu. Então, são coisas que é o que Deus prova e vindica. Eu não preciso de mais nada a não ser uma aprovação de Deus. Eu não quero aprovação de pastor nenhum. Que pastor vem e diz que eu sou um pastor de Deus, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu não preciso disso. Eu preciso da palavra, eu preciso de Cristo. Isso não me acrescenta e nem me diminui. Eu não preciso estar com bajulação, com pastor de ninguém. Eu sei em quem tenho crido. E sei quem me chamou. Vocês acham que eu estou aqui é por mim mesmo? Acha que eu estou aqui é por causa de situação financeira? Se fosse, eu teria aqui uma igreja superlotada de membros. Eu saberia muito bem como cativar as pessoas. Mas estou aqui é por amor às almas, é pela palavra de Deus. E ela deve ser pregada na essência e na eficácia e no poder de um Cristo ressuscitado. Parágrafo 77. Veja como ele disse: então, o que há de errado com essas pessoas do último dia? Elas fugiram da palavra. Elas não são mais ferventes para com ela.
elas são mornas para com ela. E eu vou provar isto agora mesmo. Esse é o profeta falando. Os batistas têm os seus credos, os seus dogmas, baseado na palavra, e não se consegue, dissuadi-los. Eles dizem que os dias apostólicos de milagres terminaram e que não há batismo do Espírito Santo, e depois de crer. Os metodistas dizem, baseado na palavra, que não há batismo nas águas, a aspersão não é batismo, e que a santificação é o batismo do Espírito Santo. A Igreja de Cristo especializa-se no batismo regenerativo e na memória dos casos. Eles descem a pecadores enxutos e saem pecadores molhados. Eu não sei se batismo nas águas regenera ninguém. Você crê assim? Então a pessoa pecou, tem que batizar de novo. Pecou, tem que batizar de novo. Pecou, tem que batizar de novo. Isso é errado. Quem nos regenera é a lavagem do sangue pela palavra da verdade, pelo batismo do Espírito Santo. É isso. E quem faz não é a igreja, não é o pastor, não é o papai, não é a mamãe, não é o irmão, é Deus. Isso é uma obra de Deus. Deus conhece o que é seu. Ele dá o Espírito Santo para aquele que é filho. Você pode imitar a maior parte que queira imitar, você não consegue. O Espírito Santo na sua vida. Se você não é um eleito, um predestinado, um atributo de Deus, que já estava lá nos seus apriscos, lá nas eras eternas, como disse o profeta. Então vejam, irmãos, a Igreja de Cristo especializa-se no batismo regenerativo. E na memória do caso, eles descem pecadores enxutos e saem pecadores molhados. Todavia eles alegam que sua doutrina baseia na palavra. Você viu aí? Que perigo. Você basear sua crença desse jeito. Eu creio num profeta, sou batizado em nome de Jesus, e creio numa mensagem precursora da segunda vida, e vivo uma vida segundo o tabernáculo da fé. Isso é um coitado, é uma coitada. Você tem que viver segundo a vida de Cristo. É Ele vivendo em sua vida. Correto? Continue. Vá verificando, um de cada vez. E chega aos pentecostais. Entre aspas. Eles têm a palavra? Dê-lhe o teste da palavra e veja. Dê o teste da palavra e veja. Eles trairão a palavra por uma sensação, quase que toda vez. Se você pode produzir uma manifestação, tal como azeite, sangue, línguas e outros sinais, não importa se na palavra ou não. Ou se adequadamente interpretado de acordo com a palavra, a maioria se inclinará a isto.
Tem pastor que tem uma amorosidade terrível para cativar membros. Aquelas pessoas que não têm o Espírito caem no laço, nas suas redes. Você tem que colocar o chapéu aonde o seu braço alcança e gritar tão alto tanto você pode pular. Fora disso, não. Mas o que acontecerá à palavra? A palavra foi posta de lado, por isso Deus diz: eu irei contra todos vocês. Eu estava vendo isso daqui, irmãos. Estas palavras que o Mombrana está dizendo aqui. Eu irei contra isso. Eu irei contra todos vocês. Eu os vomitarei da minha boca. Isto é o fim. Durante as 7 eras em exceção, eu apenas vi homens estimando sua própria palavra acima da minha. É o Espírito Santo falando na boca do profeta, como falou na boca de Jesus. Acima da minha palavra. O que disse a Bíblia é o que disse Deus. Se você sair dali e fazer diferente, já não é mais Deus, é o homem. Por isso, no fim desta era, vou vomitá-los da minha boca. Tudo acabou. Eu certamente vou falar assim: eu estou aqui no meio da igreja. Isso é Deus falando. Eu estou aqui no meio da igreja. O amém de Deus, fiel, verdadeiro, se revelará e será através de meu profeta. Esta mensagem, você sabe que aquela mensagem que o Mombrana pregou, ela foi chamada a coluna de fogo. Você sabe qual foi? A mensagem que ele pregou e chamou a coluna de fogo foi casamento e divórcio. Casamento e divórcio. Aquilo dali é a Bíblia revelada. Você não tem que pôr interpretação naquilo dali. É o que está escrito. Você não tem que fazer diferente, não. É o que está escrito. Foi dada pelo profeta, e Deus vindicou aquilo dali. Sim, isso é assim. Apocalipse 10, 7. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Aí está. Ele está enviando um profeta vindicado. Ele está enviando um profeta após quase 2000 anos. Ele está enviando alguém que está tão longe das organizações, da instrução e do mundo da religião que, como João Batista e Elias e outrora, ouvira somente de Deus, e terá o assim diz o Senhor, e falará por Deus.
Ele será o porta-voz de Deus, e ele, como é declarado em Malaquias 4:6, converterá os corações dos filhos aos pais, e ele trará de volta os escolhidos do último dia, e eles ouvirão um profeta vindicado transmitir exata verdade, assim como foi com Paulo. Ele restaurará a verdade como eles a tinham. Esses escolhidos juntamente com ele, naquele dia serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor, e serão seu corpo, e serão sua voz, e executarão suas obras. Aleluia! Você vê isso, irmã? Irmão, eu estou falando, a profeta que disse. Eu agradeço a Deus por ser o que sou. Não ter essa estratégia de vos trazer um sermão cativante, que vos leva a me elogiar. Ao contrário, eu quero a palavra na simplicidade como ela é. O que adianta eu florear um sermão para vocês aqui? O que adianta isso? Tudo que está fora da palavra é do homem. De Deus é só a palavra. Só isso. O que adianta eu trazer um sermão aqui e fazer vocês subir ao esteiro, gritar, pular, chorar, e sair lá fora e viver uma vida que o mundo vive? Elogio? Eu não quero elogio de homem, eu quero é de Deus. Você está atrás de elogio? Vai para esses pastores que gostam de elogiar as pessoas, dar tapinha nas costas e dar um bolinho de dia de aniversário, dar uma bebidazinha, fazer uma festinha, levar para o piquenique, levar para banho misto. Eu não sei fazer isto. Então você quer ele? Vai para lá. Vai! Corre! Eu só sei falar o que está escrito, dada pelo profeta de Deus. Eu sou o seu carteiro. Uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é este pensamento. Na tenebrosa Idade Média, a palavra esteve quase que inteiramente fora do alcance das pessoas. Mas Deus enviou Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo, porém eles se organizaram. E novamente a palavra pura foi perdida, porque a organização tende para dogmas e credos, e não para o simples palavra. Não para a simples palavra. Eles não mais podiam falar por Deus. Florearam muito os seus sermões, se projetaram muito. Então Deus enviou Wesley, e ele era a voz com a palavra em seu dia. E as pessoas que receberam sua revelação de Deus tornaram-se cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens na sua geração. Quando os metodistas falharam,
Deus levantou outros, e assim tem prosseguido através dos anos, até que nesses últimos dias há novamente outro povo na terra que, sob o seu mensageiro, será uma voz final para a era final. Amém. Eu quero entender, eu quero, mas por mim não me importa o que me dizem. O que eu quero é que vale a palavra de Deus. Essa que deve valer na minha vida, no meu corpo. Eu não quero mais nada de ninguém, eu quero de Deus. Sim, Senhor. A igreja não é mais o porta-voz de Deus, ela é a porta-voz de si própria. Por isso, Deus está virando-se contra ela. Ele a confundirá através do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela, na noiva. Estará nela. Esta é a confiança que temos em Cristo, através de Deus. Não que a nossa capacidade vem de nós mesmos. Nós não somos capazes de nós mesmos de pensar alguma coisa de nós mesmos. Mas a nossa capacidade, ela vem de cima, a qual nos fez capaz de ser ministros, não do Velho Testamento, da letra, mas do Novo Testamento, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você viu aí? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3 ao 4. Ele fala isso. Então a palavra está na noiva, é nela. Eu quero ver sensação e emoção trazer poder da palavra falada para você. Gritos, sinais, milagres, prodígios, maravilhas, línguas, profecias, trazer a palavra falada para você. Quem traz é aquela pequena sementinha eleita e predestinada, aquele genes que estava no Pai, Deus, que está dentro de você. Isso traz a palavra de vida a você e leva a ser vivificada a sua vida através dela. Ali sim, ali tem vida eterna, ali ela reproduzirá Cristo novamente. É isso que tem que ter dentro de você, meu irmão. Correto? Está assim, porque diz no último capítulo de Apocalipse 17, e o Espírito e a esposa diz: vem. Uma vez mais o mundo ouvirá diretamente de Deus, como no Pentecostes. Porém, evidentemente, essa noiva, palavra, será repudiada como na primeira era. Eles não aceitarão, eles não receberão. Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou encerrar aqui. Nós paramos no parágrafo 82. Deus nos ajude a não sermos esse tipo de turistas que saem adquirindo e buscando as florzinhas no campo, no deserto da vida. Florzinha cor-de-rosa, uma florzinha vermelha, uma florzinha amarela. Sai do caminho e se perde no deserto do pecado. Que sejamos sempre firmes, posicionados
no lugar que Deus nos colocou. Amém? Nós vamos cantar o hino e encerraremos. É o 197. 197. Cristo fiel amigo. Cristo Jesus é o fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde e mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, em seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me há repartido. Dele só, nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Aleluia, graças a Deus, não há outro, é só Ele. Ele é esta palavra. Fora dela, só conjectura.
só controvérsia, só discussão. Isto é a verdade. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, Deus nos guarda e nos proteja de todos os males deste dia, não é mesmo? E nos conserva em vida, nos preserva para a sua aparição, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Abençoe o outro nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém.